13 de maio. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que significou a abolição, o fim da escravidão no nosso país. Mas hoje não é dia de comemorar. Hoje é dia de lutar. A escravidão oficial no nosso país durou de 1570 a 1888. Faça as contas. Percebe quanto tempo o negro foi tratado como mercadoria no nosso país? Será que hoje esse cenário mudou? Ainda não. Ainda temos muito a avançar. Os negros foram trazidos para o nosso país do continente africano. Chegaram aqui principalmente nos estados de Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Foram trazidos nos chamados navios negreiros, locais com condições insalubres, aonde a fome, as doenças e até mesmo a morte estavam rondando o tempo todo. Quando aqui chegavam, eram vendidos como mercadoria, como produto, objetos. Sua força de trabalho servia na exploração da cana-de-açúcar, no trabalho de mineração, serviam ainda como escravos de ganho nos centros urbanos e ainda existia a escravidão doméstica. O fato era que eram explorados e torturados, castigados, como mostra essa imagem aqui, de um escravo no tronco. A tortura era comum. Mas o povo negro sempre resistiu. Resistiu à escravidão e muitas vezes fugiu dos seus senhores, formou os chamados quilombos, que eram locais aonde os negros se refugiavam e podiam viver a sua cultura, viver a sua realidade, viver livres. A resistência acabou levando à criação de leis abolicionistas. A primeira delas, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Depois, a Lei do Ventre Livre, que dizia que os nascidos após 1871 eram considerados livres. Isso porque, quando a negra, a escrava, estava com o filho na barriga, essa criança já nascia escrava também. Depois, veio a Lei do Sexagenário, que dizia que após os 60 anos, os escravos eram considerados livres. Só que fica a pergunta, será que com essas condições de vida subhumanas, era possível chegar até os 60 anos? Será que vários conseguiam essa façanha? É claro que não. E finalmente chega a Lei Áurea, fruto de luta. E aí surge a pergunta, se o 13 de maio entrou para o calendário da história do nosso país, se ele significou a abolição da escravidão, por que não comemorar? Por que negar esse fato? Nós negamos esse fato porque para o movimento negro essa data precisa ser reelaborada. Isso porque não aconteceu uma abolição formal. A abolição, ela ficou no papel. Os negros continuaram e continuam excluídos do processo social. Ainda são colocados à margem, ocupam os piores cargos, têm uma situação econômica inferior, são alvos da discriminação
do preconceito e da exclusão social. Na verdade, não existiu uma verdadeira abolição. O que existiu foi algo escrito apenas no papel. É importante que hoje falemos sobre reparação histórica. É importante falar sobre esse passado e entender que a abolição não foi suficiente. É importante parar e falar sobre um termo que cada vez ganha mais peso: reparação histórica, que é um conjunto de medidas para corrigir desigualdades estruturais e historicamente construídas. É importante, então, que hoje, 13 de maio, seja o marco da luta contra a falsa abolição e que continuemos lutando contra o racismo e contra qualquer forma de preconceito. A luta.